Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 108, Centro, Barras, Piauí. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos estúdios. Nosso WhatsApp, 86-99-487-9879. Rádio Águia Web, 24 horas com você. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Olá para você que nos acompanha aqui através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Acompanhe agora um resumo das principais notícias que aconteceram durante a nossa semana, que agitaram a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e o mundo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Hoje eu vou falar sobre o que levar no dia da prova do Enem. Para além de documento e caneta, não dá para esquecer que é uma prova longa. Então, água é muito importante. Um docinho ou um salgadinho também pode ajudar. A especialista em Enem, Silvia Torreglossa, professora de pedagogia da Anhanguera, vai me ajudar. Professor, estou exagerando? O que recomenda? A primeira coisa que eles têm que fazer acontece no dia anterior. Já tem que estar com tudo na mochila, na bolsa. 3 canetas pretas, de tubo transparente, e que seja um almoço leve. É muito importante chegar alimentado. Antes de entrar na sala, já vai ao banheiro, porque depois que você entrou na sala, a dinâmica ela é totalmente diferente. Então, antes de você entregar o seu documento com foto, ou o documento com foto no aplicativo oficial, chegar com antecedência, já com o edital lido, já sabendo exatamente a sala que vai prestar, vai com tranquilidade e com roupas leves, confortáveis, sapatos confortáveis, mas não deixar de levar uma blusa, porque às vezes o ambiente tem ar-condicionado e a pessoa precisa de uma roupa de frio. Mas tem coisa que não pode e você corre risco de ser eliminado da prova. Não é permitido o uso de qualquer objeto eletrônico, óculos escuros, chapéu, gorro, viseira ou similares, caneta de material não transparente ou qualquer outro material de papelaria, protetor auricular e relógio. O participante deve guardar esses materiais no envelope porta-objetos antes de entrar na sala de prova. O envelope deve ser mantido debaixo da carteira, lacrado e identificado. E cuidado com certos tipos de alimentos e bebidas, como conta Silvia Torreglossa. Comidas que vão sujar aí a ponta dos dedos, aí de repente não tem lá um guardanapo de papel para limpar a mão, não tem um álcool, e aí você vai engordurar a sua folha de resposta. É permitido, mas convém. O maior cuidado deve ser com o celular. Certifique-se que ele está desligado. Se o aparelho tocar, mesmo que seja o despertador ou uma notificação de mensagem, o participante será eliminado. Ah, e não esqueça, chegue mais cedo. De Brasília, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, você já sabe o que pode, o que não pode fazer no Enem, o que você pode levar, porque, pessoal, realmente essa informação ela tem que chegar a todos os estudantes que irão fazer
o exame do Enem, porque eu já fiz o Enem. Eu me recordo que teve uma época que eu fui fazer, teve um jovem, né, que levou uma marmita, sabe? Quando ele abriu, aquele cheiro de frango. Eu gosto muito de frango, mas teve gente que não gostou, né? E aquele cheiro forte de frango com batata. Então, às vezes é falta de bom senso, né? Mas com essas informações, né, a pessoa pode estar fazendo o exame do Enem de forma tranquila, sem prejudicar ninguém e também sem se prejudicar. Então, lembrando que o exame do Enem será no dia 9 e no dia 16. São 2 etapas, né? A primeira etapa e a segunda etapa. Então, estude bem. Antes dos dias do Enem, durma bem também, porque faz parte. Se você não estiver bem psicologicamente, se você não estiver preparado fisicamente, você não vai render na prova do Enem. Então é importante você seguir as regras e também saber o que pode e o que não pode, para que você venha tirar um 10. Um 10 não, né? Um 1000 no Enem, porque no Enem é 1000. Tá certo, gente? Então essas informações aí, principalmente para os estudantes, fique atento. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. A gente viu, né, que antes desse evento que está acontecendo lá no Pará, o presidente sempre falou que iria mostrar para o mundo, né, o Pará, a Amazônia, o modo de viver do brasileiro, e falou que, se preciso, ainda assim dormiria em uma embarcação, dentro de um barco. E a Marinha do Brasil acabou, né, solicitando para ele um navio, né, para ele se hospedar lá juntamente com a sua esposa, a Janja, mas faltando um dia para eles chegarem, né, e se hospedarem com esse navio. O que aconteceu? O presidente não quis quis, sabe o que? Um iate de luxo, um iate que a diária custa 10 mil reais por dia. É um iate de 3 andares de luxo. E ainda tem mais um vídeo, né, que tá lá, a primeira dama dançando com a Aniele Franco, né, que é a irmã da Marielle Franco, que morreu, né, um tempo atrás aí, foi assassinada, inclusive até acho que pessoas do PSOL, não sei, do próprio partido acabaram assassinando elas, e as pessoas estavam querendo ligar ao partido de direita, mas enfim, foi tudo descoberto depois. Então, gente, é um pouco constrangedor. Acima da hora, não é mais o navio da Marinha, pelo contrário, é um iate de luxo. Aí tá lá a primeira dama dançando juntamente com a Aniele Franco, que ninguém nem sabe o que essa Aniele Franco é. Ela é ministra de alguma coisa, mas ela sempre está ali colada do lado da primeira dama. Ninguém sabe se ela realmente é ministra de alguma coisa ou não, mas enfim, então é um pouco complicado. Eu vou colocar para você uma reportagem, um áudio aqui de um mês atrás, da fala do presidente Lula, e na sequência, para você que nos assiste, a gente vai colocar o depois, né? No caso ontem, né? O iate. Mas escute aí primeiro a reportagem. Há pouco mais de um mês da abertura da COP30, o presidente Lula passou o dia no Pará e inspecionou obras de infraestrutura para receber os visitantes da conferência. E em meio à crise de hospedagem em Belém, Lula disse que vai dormir numa embarcação durante o encontro. O primeiro compromisso do presidente foi em Breves, na Ilha do Marajó, onde entregou uma creche e anunciou investimentos para a educação. No discurso, ao falar sobre a COP30, Lula reconheceu os problemas enfrentados por Belém, que se tornou um canteiro de obras com os investimentos em infraestrutura. Eu sei os problemas de Belém, sei o problema de drenagem, sei o problema da pobreza. Mas veja, por que nós aceitamos o desafio de fazer a COP lá? É porque é preciso mostrar para o mundo o que é a Amazônia e o que é o Pará. Não vai ser a COP do luxo, é a COP da verdade.
em que nós queremos saber se os presidentes do mundo estão preocupados com a questão climática. Lula também comentou as dificuldades que as delegações estão encontrando para a hospedagem em Belém. A alta no preço das diárias nos hotéis é motivo de reclamações. Nós vamos fazer a melhor COP da história da COP nesse país. Eles têm que saber como é que a gente vive. Eles têm que saber, sabe, como é que a gente vive. Eu falei para a Janja, eu não vou nem para hotel, eu vou dormir num barco. Eu vou dormir no barco, porque enquanto os gringos estiverem dormindo, eu vou estar pescando. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Aí, pessoal. Pessoal, então tá aí, né? Palavras do próprio presidente. Falou que já tinha até falado para a primeira-dama, né? Que eu dormi numa embarcação, num barco. Né, e o exército, né, se sensibilizou, não, vamos mandar um navio, né, mandou, e não era qualquer navio, não, era um navio considerado, né, mas o presidente não quis um iate de luxo, né, é um iate mesmo, e esse iate, coloca as imagens aí, Marcos André, inclusive aparece aí a primeira-dama dançando juntamente com a ministra Aniele Franco, né? E a gente vê toda aquela coisa, porque a gente vê que o governo Lula prega muito sobre socialismo, mas na prática eles vivem literalmente o capitalismo. É aquela coisa, capitalismo para mim, socialismo para você. Então a gente tem que parar com isso de achar, de tentar sempre romantizar as atitudes políticas do governo. O governo Lula tem muitas coisas boas também, mas também a gente não pode ocultar o que é ruim. Nesse caso aí, muito triste, né? É uma diária de 10 mil reais e ali é o quê? Várias pessoas. A gente vê que tem vários gastos exorbitantes, principalmente por parte da primeira-dama. A gente também sabe que esse iate aí já foi envolvido em esquemas de corrupção, mas a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então tá aí o presidente Lula, né? Há um mês atrás falou, discursou, pregou muito sobre socialismo, falou que iria nem que ficasse no barco, mas ia mostrar para o mundo a forma simples que o brasileiro vive. Tá aí no final, um iate de luxo, e não é qualquer iate não, é um iate grande mesmo, né? Então tá aí o presidente Lula aí com mais uma pérola aí que ele deixa aí pro pessoal. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, calor mata. Você sabia que calor pode matar? Tem uma reportagem aqui que nós vamos exibir que fala a respeito do calor, que foi feita uma pesquisa que mostra os perigos do calor extremo e que pode levar até a morte. Aqui mesmo em Barras é um calor mesmo que quando é 7 da manhã o calor já está por cima. 9 da manhã já não dá mais para sair de casa, não a pé, só se for de moto. Meio-dia nem se fala. Então é um calor mesmo escaldante, porque o calor, entre nós, o calor ele deixa a pessoa cansada. A pessoa fica literalmente cansada. A pessoa não fica somente quente, ela fica cansada, como o pessoal fala aí, fica baqueado, né? Então vamos escutar a reportagem aqui, escute aí. Uma operação conjunta das polícias. O estudo, liderado por uma universidade britânica em parceria com a Organização Mundial da Saúde, apontou um aumento de 23% no número de mortes relacionadas ao calor extremo desde os anos 90 até hoje em todo o mundo. O dado é preocupante, sobretudo para habitantes de regiões de temperaturas elevadas, como é o caso do Nordeste brasileiro e do Piauí, como alerta este ambientalista. A falta de políticas públicas, de mapeamentos mais precisos para sabermos o real problema do aumento da temperatura na saúde humana no Brasil, requer ainda mais cautela, requer investimento, requer que o poder público haja de forma mais enérgica,
que o poder público ele veja que o problema estão em coisas básicas. É falta de árvore, é falta de saneamento, é falta de fiscalização, falta de educação ambiental. E isso vai interferir diretamente na vida, na saúde das pessoas. E as temperaturas registradas no período do BR-Obró, na casa dos 40 graus ou mais, trazem riscos à saúde física. O calor extremo ele atrapalha muito a questão da nossa qualidade de sono, né? Porque obviamente dormir no calor diminui a qualidade do teu sono, isso cronicamente traz complicações, piora a qualidade do teu trabalho, então portanto a qualidade do teu dia, diminui a atividade física ao ar livre. Então a gente, por exemplo, aqui em Teresina, se a gente tiver uma ideia, os dias, quando são muito quentes, a gente ou faz atividade ao ar livre antes das 7 da manhã ou depois de 5 da tarde. Então a gente tem uma limitação muito intensa dos horários de atividade física. E isso impacta do ponto de vista de saúde cardiovascular. E nas ruas, a população sente no organismo os efeitos do forte calor apontados na pesquisa. Cansa, viu? Fica com a respiração, fica presa, fica aquele cansaço. É um cansaço, assim, que a gente não sabe nem explicar, é um cansaço diferente, né? E o jeito é ir se protegendo do sol como pode. É, como tem que se proteger. Quando encontro uma sombra, eu vou para debaixo. Se hidratar também, né? É, bebo muita água. O cardiologista dá algumas dicas para minimizar os efeitos das altas temperaturas no corpo e evitar maiores complicações. A hidratação é o ponto-chave. Então, no Brasil, em especial aqui no Piauí, a recomendação é que a gente consuma pelo menos 3 litros de água por dia. Nos pacientes que são mais idosos, mais ainda esse cuidado. Em especial, quem toma remédio para pressão, existe um tipo de medicamento que são os diuréticos, que já fazem a pessoa eliminar líquidos e, portanto, precisa repor com mais cuidado. Utilizar roupas leves que protejam do sol. E sempre que possível, obviamente, trabalhar em ambientes que sejam climatizados, porque isso, obviamente, é o que mais nos ajuda no momento de mais calor intenso. E diante de vários casos de morte súbita registrados, a ida regular ao cardiologista é uma forma de prevenção. Quanto mais cedo a gente consegue detectar os nossos riscos cardíacos, em geral, mais chance a gente tem de ter mais sobrevida para que a gente possa viver mais e melhor. Então, como é que a gente faz isso? Claro que visitando, fazendo acompanhamento clínico mais precoce. A gente recomenda, do ponto de vista cardíaco, com o pediatra, na criança ainda, já fazer uma avaliação clínica para ver níveis de colesterol. Hoje a gente entende que a obesidade ela começa a acontecer na infância e isso vai aumentando na idade mais adulta e num paciente mais idoso. Então, cada vez que a gente consegue detectar essas doenças, essas manifestações mais precoces, maior o risco que a gente tem de prevenir dessas doenças cardiovasculares. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, beba água, beba muita água mesmo para você não desidratar nesse calorzão aqui do Piauí de Barras, né? E faça atividades físicas, evite fazer atividades físicas em horários quentes, né? Antes, há um tempo atrás, né, uns 15 anos atrás, não era tão calor assim não. As pessoas saíam 4 horas para fazer caminhada, 4, 3 horas. E era aquele calor, mas hoje está demais, hein? Hoje, 5h30 da tarde, o calor ainda está por cima. E agora que o pessoal está começando a sair, né, para fazer atividades, geralmente o pessoal procura fazer cedinho ali pela manhã, porque o calor está demais, né? Eu venho de moto daqui de onde eu moro ali, pertinho do Rodoanel, até aqui. É um calor tão grande, é porque eu tô de moto, né? E aquele calorzão que quando você para, fica aquela massa de ar quente aqui ao redor do seu rosto. É um calor mesmo de escaldar, né? Então, muita atenção, beba muita água, evite fazer exercícios em horários extremos de calor para não prejudicar a sua saúde. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, tem uma reportagem aqui do Meio News, né? Que aconteceu uma operação hoje, eu acho que foi hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Foi hoje, aqui na nossa capital Teresina, né? A Operação Carbono Oculto. Veja onde ficam os postos supostamente ligados ao PCC no Piauí. A investigação, infiltração do PCC e lavagem de 5 bilhões em transações suspeitas. É muito dinheiro.
A Polícia Civil do Piauí, por meio da Secretaria de Segurança Pública, interditou 31 postos de combustíveis no estado durante a Operação Carbono Oculto 86. Será que tem algum em Barras? Tomara que não. Coisa ruim deixa mais para frente. Deflagrada nesta quarta-feira, hoje, a ação faz parte de uma investigação que apura a infiltração do primeiro comando da capital, o PCC, no setor de combustíveis e lavagem de cerca de 5 bilhões em transações suspeitas. Veja a lista abaixo. Tem uma lista aqui, pessoal. Já eu falo. Tomei um susto aqui. Eu vi aqui Posto HD, mas não é Barras, é Buenos Aires. Diz assim, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os estabelecimentos, 20 estabelecimentos estão localizados em Teresina. As medidas atingem empresas ligadas ao grupo econômico investigado por utilizar empresas de fachada, fundos de investimentos e fintechs para lavar dinheiro, fraudar o mercado e ocultar patrimônio. Em Teresina tem 16 postos, está dizendo aqui. Posto HD, lá em Buenos Aires. Posto HD, lá... Não, posto Diamante, na verdade. Lá perto do Zoobotânico. Posto Mafrense, São Raimundo Nonato. Posto do bairro de Fátima. Aí tem um posto lá no Santa Isabel, no bairro Noivos. Tem um posto no centro, lá no bairro São Sebastião, lá no Itararé, lá onde minha esposa nasceu. Posto... tudo não é possível não. E é uma rede de posto, gente. Em Parnaíba também tem. Tudo é rede de posto só. Parnaíba tem 2, lá na Avenida São Sebastião. Em Altos, né? Posto lá em Altos, eu conheço Altos ali, mas não vou saber onde é esse lugar. Temeval Lobão. E lá em Miguel Leão. É estranho demais. Né, rapaz, não é possível não. Oeiras, Picos, Uruçuí, Campo do Buriti, que é longe. E é toda uma rede só de postos. Gente, é complicado, hein? As organizações criminosas estão se articulando e estão dominando tudo. Hoje em dia, dá até medo a gente falar essas coisas aqui nas redes sociais, porque hoje em dia, assim, tem o pessoal das forças de segurança que fazem um ótimo trabalho, que se esforçam para proteger a população, mas muitas das vezes não é suficiente, porque as organizações criminosas estão aí, né, a todo vapor, estão crescendo, né, e muitas das vezes a gente fica até meio assim de falar, de publicar, porque coisa ruim tem em todo lugar, porque o crime organizado ele está se articulando, está crescendo a cada dia mais no Brasil, aqui no nosso estado. Espero que não chegue aqui na cidade de Barras, se é que já não chegou, né? E o presidente dos Estados Unidos ainda queria classificar, né, essas organizações criminosas como organizações terroristas, porque e o presidente não quis. Por quê? Porque, segundo o presidente, a partir do momento que essas organizações criminosas elas são denominadas como organizações terroristas, os Estados Unidos podem fazer incursões, né, aqui no Brasil, podem vir e atuar para combater elas. E segundo o presidente, né, o Brasil consegue lidar com essas organizações criminosas sozinho, porque não querem, né, deixar o Brasil na mão dos americanos, porque o Brasil é democrático, é um país soberano, é aquela coisa toda. Mas está aí, as organizações criminosas estão dominando aí o Brasil, né? Porque o exército americano, né, as forças de segurança americanas
são uma das mais letais no mundo, né? Então, não denominar como organizações terroristas, eu acho que foi um tiro no pé, né? No próprio pé, porque a gente precisa de ajuda para combater, porque essas forças, ou melhor, essas organizações criminosas, elas estão ligadas a grupos de empresários, elas têm bolsas, né, na Bolsa de Valores, elas estão no meio da política, tem profissionais, tem advogados, tem tudo. É uma organização, o próprio nome já fala, é uma organização. Então isso não vai ser combatido somente com operações que nem aconteceu no Rio de Janeiro, não, porque lá é o som mais baixo, né? Como o pessoal diz, são os orelhas, né? Porque tem gente do alto escalão que comanda tudo isso, né? Mas enfim, gente, então a gente espera, né, que o Piauí ele venha realizar mais operações como essas, impedir com que as organizações criminosas venham tomar de conta do nosso estado. Em Teresina, infelizmente, já está tomado. Lá é Comando Vermelho, PCC, tem um bonde dos 40, enfim, ainda tem um bonde dos 40. Então é complicado, hein? Nossa capital aqui, Teresina. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. O vice-prefeito de Parnaíba, Darlan Barros, de 47 anos, filiado ao Progressistas, faleceu na noite desta quarta-feira, 5, após ser internado no Hospital Estadual Dirceu Arco Verde. A confirmação do óbito foi feita pela Câmara Municipal de Parnaíba, mas as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas. Poucas horas antes da confirmação da morte, o prefeito Francisco Emanuel havia publicado uma imagem nas redes sociais pedindo orações pela recuperação do vice-prefeito. Peço a todos que orem pelo nosso amigo Darlan para que ele se restabeleça logo, escreveu o gestor municipal. A notícia da morte causou grande comoção entre amigos, familiares e correligionários. Darlan deixa esposa e filha. As cerimônias de velório e sepultamento deverão ocorrer nas próximas horas, em Parnaíba. Médico por formação e atuante na política local, Darlan Barros integrou a chapa vencedora das eleições municipais de 2024, ao lado de Francisco Emanuel, ambos pelo Progressistas. Em nota, a Câmara Municipal de Parnaíba expressou profundo pesar pela perda e destacou o legado deixado pelo vice-prefeito. Durante o velório do vice-prefeito de Parnaíba, Darlan Barros, Progressistas, de 47 anos, o prefeito da cidade, Francisco Emanuel, PP, lamentou a perda e decretou luto oficial de 7 dias. O gestor também relembrou momentos ao lado do vice e o descreveu como um grande profissional, pai e político. Ao prestar sua última homenagem ao colega de chapa e amigo, o gestor relembrou ainda a última conversa que teve com Darlan. Segundo ele, foi no Dia das Crianças, ao celebrar a realização de um evento grandioso que reuniu quase 30 mil pessoas. Ele ressaltou que ambos compartilhavam ideais positivos. Informações, Portal Meio News. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. O presidente Lula sancionou a lei que transfere temporariamente a capital federal de Brasília para Belém, no Pará, durante a realização da COP30. A transferência vale entre os dias 11 e 21 de novembro de 2025, período em que o Brasil será sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. De acordo com o governo federal, a medida tem caráter simbólico e político e reforça o papel estratégico da Amazônia nas negociações globais sobre clima. Ao concentrar em Belém atividades do Executivo, Legislativo e Judiciário, o governo busca facilitar o diálogo com delegações internacionais, chefes de Estado, organismos multilaterais e representantes da sociedade civil. Durante esse período, atos e despachos oficiais do presidente da República, de ministros e de órgãos do governo trarão Belém como sede administrativa. A transferência provisória está prevista na Constituição e já ocorreu anteriormente, em 1992, quando o país sediou a Rio 92, no Rio de Janeiro.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Nesta quarta-feira, 5 de novembro, o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou em Teresina, Piauí, que mais de 57 mil professores do estado já podem solicitar a Carteira Nacional Docente do Brasil. Além disso, mais de 1.000 educadores piauienses também poderão solicitar um vale de R$ 3.000 para a compra de um computador ou tablet, para apoiar no trabalho. Durante o evento, cerca de 900 professores receberam a Carteira Nacional Docente do Brasil, em reconhecimento ao papel fundamental que desempenham na educação, como destacou o ministro Camilo Santana. Todo professor irá receber a sua carteira no Piauí e no Brasil, tanto da rede pública como da rede privada. Mas eu quero dizer aos aposentados que logo, logo, nós também vamos emitir a carteira para quem está aposentado, professor aposentado do Piauí e desse país, que merece também, pela história e dedicação nas suas vidas, a educação desse país. A carteira tem como objetivo identificar e facilitar a comprovação da docência, além de garantir descontos exclusivos em hospedagens, serviços e produtos de tecnologia. Essa iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, que visa reconhecer e valorizar o papel dos docentes desse país. Tenho muito orgulho de serem professores desse país. Tenho muito orgulho de serem professores do Piauí. Porque a educação, gente, é o único caminho transformador de dar oportunidade de construir um país justo, soberano, democrático. Não tem outro caminho a não ser através da educação. E a educação se faz com professores. Vocês são o orgulho desse país e precisam ser sempre reconhecidos. Para mais informações, acesse nossas redes sociais ou o nosso portal gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Reportagem Henrique Gomes. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Um levantamento do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social revela que 48,9% dos jovens que faziam parte do Bolsa Família em 2012 deixaram completamente o cadastro único até 2024, o equivalente a 7.600.000 pessoas. Outros 17,6% saíram do programa, mas continuam registrados, o que indica melhora na renda familiar. No total, 2/3 dos acompanhados não dependem mais do benefício. A pesquisa acompanhou 15 milhões e meio de jovens entre 7 e 16 anos e apontou que a saída do programa está ligada à maior escolaridade dos responsáveis, empregos formais e melhores condições de renda e moradia. Já a permanência foi mais comum em famílias em situação de vulnerabilidade, com baixa escolaridade e moradias precárias. O estudo também destaca que jovens alfabetizados ou que começaram a trabalhar mais cedo tiveram mais chances de alcançar a autonomia. Segundo o levantamento, os resultados mostram trajetórias distintas. Enquanto parte dos beneficiários conseguiu ascender socialmente, outra ainda depende do apoio da rede de proteção para garantir o sustento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, vamos falar aqui de uma notícia estadual que aconteceu ontem, né? Deixa eu me ver se foi ontem. Foi ontem, né? Eu lembro dessa informação aqui. Ontem uma senhora de idade, né? Ela perdeu o controle, né, do veículo, acabou passando mal e acabou colidindo o carro, né? Acabou caindo ali na ribanceira e infelizmente ela morreu, né? A informação aqui é do site do Cidade Verde, que diz assim, eu vou até ler para você aqui, na sequência eu vou dar para você alguns parecer. Diz assim, ó, servidora pública Gonçala de Castro Carvalho, de 65 anos, morreu na tarde desse domingo, no caso ontem, após um acidente na PI-110
nas proximidades do Matadouro, aqui na nossa cidade vizinha Batalha. De acordo com o batalhão de polícia da rodoviária estadual, familiares relataram que a servidora estava na casa da mãe, na localidade de Grossos, quando passou mal. Ela teria pegado o carro e saído em direção à cidade. Durante o trajeto, Gonçala perdeu o controle do veículo, que desceu o barranco e percorreu cerca de 20 metros até colidir com pedras em uma cerca de arame. A vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Equipes de polícia da Polícia Civil e da Perícia Criminal e do IML foram acionadas para os procedimentos cabíveis. Mas fica aquela dúvida, né? Será que ela morreu foi em decorrência dos ferimentos, dos graves ferimentos, ou foi que ela já estava passando mal, né? De repente fartando. Ontem eu vi mesmo essa notícia, foi aqui na nossa cidade vizinha, aqui Batalha, na zona rural. Infelizmente, né? Nova, ela é nova, 65 anos. Hoje em dia, uma pessoa de 65 anos, hoje em dia, ela não é essas pessoas velhas de morrer, não. Hoje faz tudo, né? Infelizmente, essa servidora pública acabou perdendo a vida após esse incidente, né? Com certeza o IML vai dar com exatidão a causa da morte, se foi morte natural, em decorrência ao momento que ela estava passando mal, ou foi por conta do acidente, né? Então tá aqui as imagens, né? Tem a imagem aqui que ela desceu mesmo um barranco, o carro, né? Um modelo Fiat Uno, né? Acabou perdendo a vida, infelizmente. Uma pessoa, né? Servidora pública perdeu a vida em decorrência desse incidente, né? Ocorreu ontem, Dia dos Finados. A gente sabe que muitas pessoas, principalmente da capital do nosso estado, desceram, né, para as cidades do interior para fazer aquela tradição de vir acender vela para os seus entes queridos que já partiram, né? Ontem o movimento estava muito grande, de pessoas aqui na cidade de Barras, não só aqui em Barras, mas também Batalha, Esperantina, no interior de um modo geral. E isso também foi refletido, sabe em quê? Através do trânsito. Aqui na cidade de Barras, nesse fim de semana, dia 31, Halloween, dia de Todos os Santos, dia 1º, e ontem, dia de Finados, o movimento foi muito grande. Tanto de pessoas, quanto pessoas ali trafegando, pessoas no trânsito de Barras. E o reflexo disso, sabe o que foi? Vários acidentes aqui na cidade de Barras. E quando eu falo em acidentes, não é acidentes no perímetro da zona rural, é em perímetro urbano, dentro da cidade, né? Inclusive tem umas imagens aqui que a gente está mostrando aí para você na tela. Essa imagem aqui que tem um caminhão e um Ambros, né, embaixo do caminhão, foi um acidente que aconteceu no dia 31, ali na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Senac. Um grave acidente, né, aconteceu com um rapaz. O rapaz foi gravemente ferido, ele foi socorrido, foi levado para o hospital daqui de Barras e na sequência ele foi para Teresina, né? Falei com o familiar dele o mesmo, ele acabou perdendo a perna, mas graças a Deus já está fora de perigo, né? Mas ele quebrou a perna, mas foi um acidente muito feio, um acidente muito grave. E também teve outros acidentes aqui no Balão do Elias, né? Aquela rotatória. Sabe, esse acidente eu não entendi muito bem, porque a pessoa tá passando, ela se vê um carro, meu Deus do céu, será que a pessoa... Você pode ver lá nos comentários do portal Barras em Foco, pessoal, todo mundo comentando, dizendo que Barras estava doida. O pessoal falou, olha, ele também quase ia morrendo, também quase sofreu um acidente. Dia 31, dia 1º, o pessoal tava doido, mas sabe o que é isso?
Isso aí também é reflexo da falta de educação no trânsito das pessoas de Barras. A gente sabe que nós vivemos numa cidade onde as pessoas elas não andam de capacete. O Marcos André aqui, ele deu analisar aqui na imagem, esse rapaz ele estava entrando, né, fazendo balão, e o outro veio e não reduziu. Como eu estou falando, isso aí também é refletido através da falta de educação no trânsito, porque a gente tem a cidade de Barras, as pessoas elas não andam de capacete, elas não dão sinal, elas não respeitam a preferência. Se a pessoa está ali dentro da rotatória, no balão, geralmente ela tem direito, e quem está por fora tem que parar, tanto que tem umas plaquinhas lá que pare. Tem gente que entra com tudo, tá nem aí. É assim que acontece muitos acidentes aqui na cidade de Barras, e também a falta da guarda municipal. Depois de muita luta, muita cobrança, né, por parte da Rádio Águia Web, por parte do portal Barras em Foco, o pessoal da guarda municipal está fazendo o curso de formação para daqui a pouco estar ingressando aqui na cidade de Barras, né? Mas foi depois de muita luta, porque a gente também via muito, sabe o que? O descaso do poder público, porque foi cobrado muitas vezes, tanto que o procurador daqui acabou falando, né, acabou até omitindo algumas informações em uma audiência pública com o Ministério Público, né? Então mais águas passadas, já está se resolvendo. A Guarda Municipal daqui a pouco está aqui na cidade de Barras, né? E a gente espera que o trânsito ele venha melhorar, porque entre nós, o que acontece de acidente aqui em Barras por falta de educação no trânsito, porque infelizmente, gente, aqui em Barras o pessoal só vai começar a usar capacete, a andar de forma legalizada quando começar a doer no bolso. Eu não queria isso, não. Eu prefiro que a pessoa seja educada de forma correta. Mas, infelizmente, né, isso provavelmente vai estar acontecendo com a Guarda Municipal chegando aqui em Barras, né? Também teve outro acidente ali próximo à entrada da localidade Riacho Verde. Isso aqui eu não entendo também, porque a forma que a dinâmica desse acidente ocorreu dá a entender que ele acabou caindo sozinho, né? O rapaz estava numa moto, né? Uma 150 branca, Titan 150 branco, e acabou colidindo ali no mesmo, né? Se feriu, mas também passa bem. Graças a Deus não tivemos óbito em decorrência de acidentes nesse fim de semana, mas teve vários acidentes aqui na cidade de Barras, né? Então a gente espera que essa situação do trânsito ela venha se resolver logo, né, com a implementação da Guarda Municipal. Pessoal, agora falando em segurança, né, da Guarda Municipal, ela também vai poder ajudar bastante no que diz respeito à segurança pública, né, não somente a segurança no trânsito, mas na segurança. Falando de segurança, teve um homem que hoje ele foi agredido, ele ficou gravemente ferido ali no bairro Galdinal. Estava até falando para vocês aqui antes. O bairro Galdinal é pequenininho, mas é um bairro que é complicado, hein? Muito complicado mesmo, porque a gente vê que tem muitas operações da polícia. Geralmente as operações é lá, Vila Nise, Vila França, entendeu? Que diz assim a reportagem que nós estamos aqui preparando aqui para você. Tem até a imagem, coloca a imagem aí, tá aí, né, Marcos André? Diz assim, um homem do bairro Galdinal, né, ele deu entrada no Hospital Regional Leão das Melas por volta de 4 da manhã, isso já foi hoje, bastante ferido, como mostra as imagens aí, literalmente o rapaz estava muito agredido, todo ensanguentado, botaram mesmo, foi pra machucar mesmo, né. Segundo relatos da própria vítima, ele teria sido agredido por um grupo de homens e por pouco não teve a vida tirada. A motivação da agressão ainda são desconhecidas. E este caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que é responsável por investigações. Mas
A forma que deixaram esse rapaz aí, a cabeça dele, a condição da cabeça dele, os braços, os pés, misericórdia, hein, pessoal? Tá precisando de uma operação lá no Gaudinal. A comunidade local está assustada com a violência e familiares pedem justiça e segurança para que casos como esse não se repitam, porque casos como esse já aconteceram, isso aqui está se repetindo. Eu lembro que há uns meses atrás, lá no começo do ano, no final do ano, amarraram uma mulher no tronco do pé de ninho, ali no bairro Gaudinal. Você vê a situação. Eita, barras para dar coisa, hein? Aconteceu isso mesmo, amarraram ela no tronco do pé de ninho e ela ficou gritando. Ficou gritando, daqui a pouco estava solta de novo. Pessoal, essas coisas assim, tem coisas que só acontecem no bairro Gaudinal, né? Mas a gente espera que com a implementação da Guarda Municipal, essa questão da segurança ela venha melhorar aqui na cidade de Barras, né? Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, hoje pela manhã, um homem que estava desaparecido desde o último sábado, ele foi encontrado sem vida ali nas imediações do Rodoanel de Barras. O nome da vítima era Francimar. Segundo informações dos populares e também dos familiares, o mesmo desde sábado por volta do meio-dia desapareceu. E hoje, né, infelizmente, ele foi encontrado sem vida, já em estado bastante avançado, né? Ele não estava ainda em decomposição, mas ele estava muito inchado, a situação do corpo, e provavelmente amanhã ou depois ele iria entrar em decomposição, né? Mas infelizmente esse caso, né? A polícia militar esteve no local para guardar o corpo, para tomar os procedimentos cabíveis, né? Infelizmente esse caso ele deixou a população daqui de Barras bastante triste. O mesmo era bastante conhecido, inclusive tinha alguns colegas de trabalho dele lá no local. A população estava lá também, né? Tinha bastante gente da família, amigos, pessoas curiosas também estavam lá para saber, né, o que houve com esse homem, né? Pelo que a população e também a polícia militar, ela não deu uma posição oficial, mas um conhecido, né, acabou falando que talvez foi algum problema com relação a bebidas, né, e o mesmo acabou passando mal, caiu, né, e acabou morrendo ali no sol do meio-dia, porque ele sumiu por volta do meio-dia, né? Acabou perdendo a vida ali. Ninguém sabe a causa exata da morte, se foi assassinato, se foi homicídio ou foi causas naturais, mas a Polícia Civil e também provavelmente o IML vai estar fazendo, né, os procedimentos cabíveis para determinar a causa exata da morte, né? Mas a gente lamenta a morte de um barrense, uma vítima precoce, né? Muito precoce a partida desse homem conhecido como Francimar. O mesmo mora no bairro Xique-Xique e acabou sendo encontrado ali nas imediações do Rodoanel de Barras. Inclusive tem um vídeo que eu fiz lá hoje. Essas são as primeiras informações, pessoal, mas escute o vídeo aí. E numa região de mata, aqui nas imediações do Rodoanel de Barras, onde um homem foi encontrado sem vida na manhã desta segunda-feira. Segundo informações dos populares, o nome da vítima seria Francimar. A gente vê que já tem uma grande movimentação aqui. O local onde o mesmo foi encontrado já foi isolado, a polícia militar já está aqui fazendo a guarnição do corpo para tomar os procedimentos cabíveis. Mais informações sobre esse caso você acompanha no portal Barras em Foco. Então tá aí, pessoal. É a morte desse jovem, né? Porque ele era bastante jovem, né? Foi encontrado aí sem vida, mas a gente deixa os nossos
pêsames, né, para a família, que Deus venha confortar os familiares, dar força nesse momento de dificuldade, né? Ninguém sabe se eu mesmo tinha filho, se era casado. A gente está apurando ainda a causa, né? Inclusive já lançaram uma nota, né, de pesar, né, sobre a morte desse rapaz. Eu não sei exatamente se ele era servidor municipal, se ele trabalhava na prefeitura. Algumas pessoas estavam falando que ele trabalhava alguma coisa assim relacionado à limpeza pública, né? Tanto que tinha um pessoal lá mesmo da limpeza pública, né? Se eu não me engano, ele era apontador. Certo. Provavelmente ele realmente era da limpeza pública, né? Teve até uma pessoa lá que falou que ele era apontador, né? Mas a gente lamenta, né, essa perca aí por parte dos familiares e dos amigos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E fica aí com essa reportagem interessante aqui da nossa cidade vizinha. João Felipe e Theo, a amizade que conquistou o sertão e a internet. No interior do Piauí, em um sítio simples da cidade de Esperantina, vive uma história que parece saída de um filme, ou de um daqueles contos que só o sertão sabe escrever. O protagonista é João Felipe, um menino de apenas 7 anos, cheio de energia e imaginação. O outro personagem é um bode, mas não um bode qualquer. O nome dele é Theo, e desde que chegou ao sítio, se tornou mais do que um animal de criação. Virou o melhor amigo do menino. Theo chegou ainda novinho, já comendo milho e capim, curioso com tudo à sua volta. Não demorou muito para que o pequeno João se aproximasse, e entre uma brincadeira e outra, nascesse uma amizade rara, pura e sincera. Hoje, eles são inseparáveis. Brincam no terreiro, correm entre as árvores, dividem o mesmo espaço e o mesmo carinho. Quando João Felipe se cansa e vai deitar, Theo se deita junto. Espera paciente, como quem entende que, quando o amigo acordar, o dia vai recomeçar com novas aventuras. A mãe do garoto, Juliana, começou a registrar essa rotina em vídeos no mês de junho. As cenas, cheias de ternura e simplicidade, rapidamente conquistaram o público nas redes sociais. Milhares de pessoas passaram a acompanhar o dia a dia dessa dupla, que mostra de forma natural o valor da amizade e da convivência com os animais. Hoje, Theo tem mais de 2 anos e continua o mesmo companheiro fiel de sempre. Já João Felipe cresce ao lado dele aprendendo lições que não se ensinam em escola: respeito, paciência e amor pelos bichos e pela vida no campo. Em tempos de tanta pressa e tecnologia, a relação entre esse menino e seu bode lembra ao público que a verdadeira alegria ainda mora nas coisas simples, nas risadas, nas corridas pelo quintal, no som do vento entre as folhas e no olhar de quem ama sem precisar dizer uma palavra. Porque no sertão, entre o sol e a poeira, entre o riso e o silêncio, até um menino e um bode são capazes de mostrar que a amizade, quando é de verdade, atravessa qualquer barreira. De Esperantina, no norte do Piauí, essa é a história de João Felipe e Theo. Um menino e um bode que lembram a todos nós que a amizade não se explica, se vive. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Tá bom, gente? Agora vamos falar de uma coisa boa, né? A Associação Mundicarcará, ela vai construir mais uma casa, né? Desta vez lá na localidade Angical, para Dona Baixinha, Dona Laiane. Dona Baixinha, ela foi contemplada aí com esta casa, e a Associação Mundicarcará, né, recebeu o vídeo, e no outro dia o presidente da associação, né, Robert Brown, eu acredito que ele viu o vídeo, e o vídeo chegou até ele, e no outro dia o material já estava chegando lá na casa da Dona Baixinha. Tem até um vídeo aí, nós vamos colocar. Então escute o vídeo aí, pessoal. Fomos até a zona rural de Barras, na localidade Angical, para conhecer a história da Dona Laiane, conhecido como Baixinha.
Ela vive em uma pequena casa de taipa, enfrentando diariamente as dificuldades de quem não tem condições de morar com segurança e conforto. Mesmo diante de tantos desafios, Dona Laiane mantém a fé e o bom humor. Hoje ela recebeu a nossa equipe com alegria e esperança, acreditando que dias melhores estão por vir. Essa esperança começou a se tornar realidade, graças à solidariedade de quem acredita que todos merecem um lar digno. Estamos aqui na localidade Angical, acompanhando a Associação Mundicarcará na entrega do material que dará início à construção da casa da Dona Laiane, um gesto de amor, solidariedade que promete mudar a vida dela e a da família. Eu queria dizer para ele que estou muito feliz, sou grata a ele, meu sonho é se realizar e vou mostrar para o povo que disseram que ele não ia conseguir fazer minha casa. A chegada desse material aqui representa o início de um sonho que há muito tempo a senhora tinha lutado e ainda não tinha conseguido, mas que agora, graças à Associação Mundicarcará, está sendo realizado, é isso? É sim, meu sonho está sendo realizado e eu sou grato a ele. Cada tijolo, areia, cimento colocado aqui representa esperança e união. Esta é a primeira etapa que irá mudar a vida da Dona Laiane para melhor. Então tá aí, pessoal, tá aí mais uma ação que será realizada. Daqui a alguns dias nós estaremos lá fazendo a cobertura da entrega desta casa e é muito feliz, né? Eu fico muito feliz também estar compartilhando desse momento, né, de felicidade dessas famílias que são beneficiadas com uma casa, né, para morar, com uma cadeira de roda, com móveis, com cesta básica, enfim, com várias outras coisas que pode mudar a vida de uma pessoa. O presidente Brau, né, na última vez que ele esteve aqui, ele até falou algo muito interessante. Ele falou que se cada pessoa que tem condição fizesse a sua parte, procurasse ajudar alguém, o mundo seria um mundo muito melhor. Então a gente deixa aí os parabéns ao presidente Robert Brau, à Associação Mundicarcará por toda a equipe, o vereador Carcará, Ana Lúcia, João Vitor, a Alda, a outra Alda, é tanta gente, né? Então, por essa equipe aí que tem realizado esse trabalho excelente. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web e a gente se despede aqui desse momento e às 19 horas você pode estar acompanhando a reprise desse jornal que nós encerramos aqui neste momento, hoje às 19 horas lá no aplicativo da Rádio Águia Web. E outra coisa, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, YouTube/Rádio Águia Web, ou se inscreva também na nossa página no Facebook aqui. Se inscreva, mande para alguém, compartilhe essa live para alguém, peça para se inscrever, Facebook/Rádio Águia Web, tá bom, gente? Essas e outras notícias você acompanha aqui na Rádio Águia Web. Que Deus abençoe você e até amanhã. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Esta é a Rádio Águia Web de Barras, Piauí, um canal de comunicação da Associação de Assistência Socioeducativa e Cultural Mundico Carcará. Somos uma estação online 24 horas, levando o melhor da música e informação até você. Baixe agora mesmo nosso aplicativo na Play Store, Rádio Águia Web. Se inscreva também em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos no canal no YouTube e siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok. Estamos localizados na Rua Carvalho Filho, 987.